Bem-vindos ao canal Conhecendo o Cristianismo. O nosso e-book, Cristianismo para o século XXI, nós teremos muito mais detalhes sobre esses e outros temas que já tratamos aqui. Você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Hoje vamos tratar de outro tema que não é unanimidade dentre os cristãos. Parece estranho, mas é verdade. Ao longo das eras, muitas foram as interpretações sobre assuntos que são periféricos, ou seja, não estão relacionados com aqueles assuntos que são inegociáveis da doutrina cristã e, portanto, cabem interpretações diferentes e que abarcam entendimentos diferenciados. E o reinado de Cristo é um desses assuntos. A principal divergência é que uma corrente doutrinária entende que o reino de Cristo já está entre nós, e outra acredita que o reino de Cristo ainda virá, apesar de espiritualmente já estar entre nós. A primeira visão é que quando Cristo subiu aos céus, ele concedeu dons aos homens, o que é verdade, e assim estabeleceu o seu reino. Mas, logicamente, como Cristo não estava mais presente fisicamente em seu corpo físico, esse reinado se estabeleceu no coração dos seus seguidores, ou seja, em outras palavras, foi estabelecido um reino espiritual. Assim, por consequência, esse reino só é acessível àqueles que estão em Cristo, sendo imperceptível aos demais humanos que, em sua rebeldia contra Deus, continuam fora desse reino. Assim, esse reino só é acessível ao pecador comum quando esse aceita a Jesus como Senhor e Salvador e passa a compor a família da fé, a Igreja do Senhor, que se tornou uma representação física e corpórea do reino de Cristo. Esse reino está baseado no poder de Deus manifestado aos homens. Quando Cristo estava na iminência de voltar para o Pai, ele afirmou que coisas ainda maiores do que as que ele fez poderiam ser feitas pelos seus seguidores. Como vimos na história da igreja, começada em Atos dos Apóstolos, os sinais e milagres acompanhavam a igreja, e isso certamente validava os mensageiros levantados por Deus para divulgar a mensagem de Cristo e o evangelho do reino. Esses milagres e manifestações espirituais foram diminuindo ao longo do tempo, não porque o poder de Deus tenha diminuído, mas porque Deus deseja adoradores que estejam vivendo em fé e não por vistas baseados em milagres o tempo todo. Fosse assim, todo mundo seria cristão. Quem em sã consciência rejeitaria a religião de um Deus que tem soluções espirituais e sobrenaturais para tudo nessa vida, se isso continuasse a se manifestar continuamente? Mas vemos que desde Paulo e os demais apóstolos não foi assim. E sabemos que qualquer dos apóstolos, por menor que fossem, foram muito mais espirituais do que qualquer um de nós. No entanto, muitos, na verdade, a maioria, foi martirizada com mortes horrendas, inimagináveis no século XXI. E mesmo assim, por saberem a verdade do que criam, mantiveram-se fiéis, mesmo sem todas as manifestações espirituais do período inicial. E mesmo assim, o Evangelho chegou até nós. Vemos na Bíblia que os milagres, especialmente os de cura, não eram uma manifestação com 100% de realidade. O próprio apóstolo Paulo não curava todos os doentes que estavam até mesmo próximos dele. Vemos ao longo da igreja centenas ou milhares de irmãos que foram presos, torturados, queimados vivos por não negarem a sua fé. Em outro vídeo, eu já recomendei a leitura do e-book O Livro dos Mártires, de John Fox, disponível na Amazon. Entendo que hoje o poder de Deus ainda está presente e real, mas Deus escolhe os momentos em que uma manifestação espiritual ou sobrenatural é necessária para autenticar tanto a sua palavra como o seu mensageiro. Então, eu creio na manifestação sobrenatural de Deus ainda nos dias de hoje, mas não é algo que o homem possa determinar, mas sujeita à soberania de Deus, quando e onde ele quiser.
E vemos isso em diversas manifestações pelo mundo que são inegáveis. Mas nos dias de hoje, e há não muito tempo, levantou-se uma corrente de crente que não adoece, que só tem uma vida de bem bom, com muito sucesso e dinheiro. E isso não é bíblico. O próprio Cristo afirmou que nem todos que lhe chamam Senhor, Senhor, entrarão no seu reino, e muitos ele ainda dirá expressamente: nunca vos conheci. Tirando fora essa questão de manifestações sobrenaturais, o reino espiritual de Cristo consiste na existência de sua igreja e na comunhão dos santos, na busca individual de uma vida santa e nas obras que a prática do mandamento de Cristo nos exige. E cada um de nós, enquanto súditos do seu reino, temos essa busca individual para nos mantermos como participantes desse reino. Como disse, a igreja é hoje a grande manifestação do reino espiritual de Cristo, no que pese as muitas divisões denominacionais que divergem por darem mais ênfase a certas coisas do que a outras. Mas os princípios inegociáveis da fé em Cristo e no plano de salvação, esses permanecem iguais. Se na sua igreja há algum entendimento diferente sobre esses princípios fundamentais da fé cristã, mude de igreja. Você está no lugar errado. A palavra de Deus afirma em 1 Pedro 2,9 que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e que também cada um de nós também somos edifícios. E tudo isso compõe o conjunto que define o reino espiritual de Cristo e de Deus. Cristo habita em nossos corações e o Espírito Santo está sempre a interceder por nós diante do Pai, além de ser o nosso consolador e atestar com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Assim, os participantes desse reino devem ser colaboradores ou coparticipantes desse reino, de modo a promover a sua expansão, ou seja, alcançar novos convertidos, para que, ao se tornarem filhos de Deus, participem também desse reino. Como ser colaborador ou coparticipante desse reino, que é francamente espiritual, mas que de visível só temos as igrejas, seus membros e seus templos? O primeiro é reconhecer o fato de que Deus não precisa de nós. Ele é ilimitado em seu poder e glória, e Ele revelou que não adianta querermos fazer algo para Ele, pois Ele não precisa do nosso trabalho. O que Ele requer de nós é obediência. Ele requer que cada pessoa preste atenção ao que Ele fala por meio da sua palavra. E é por meio da obediência é que podemos servir a Deus. Embora Ele não precise de nós, decidiu em usar a cada um de nós para promover o seu reino espiritual aqui na terra e edificar a sua igreja. Assim, Ele nos torna colaboradores ou coparticipantes da tarefa de edificar o seu reino. Aparentemente, podemos até limitar a ação de Deus na terra, quando por nossa desobediência atrasamos os propósitos de Deus, mas como Ele não pode ser impedido, Ele levanta outras pessoas para fazer aquilo que você postergou. Então, você perde uma oportunidade de ouro para glorificar a Deus e ser reconhecido por isso. Vamos ver o que a palavra diz em 1 Coríntios 3, 8 e 9. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando se é um cooperador ou colaborador, como dito em outras versões, significa que estamos trabalhando em parceria com Deus. Sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a primeira coisa dessa colaboração é saber que é Deus quem vai fazer a obra. Somos colaboradores coadjuvantes para materializarmos as obras invisíveis de Deus. Estamos colaborando com Deus para que esse reino espiritual se materialize e seja visível a todo mundo. Então, a pergunta que não quer calar é: você vai cumprir os desígnios de Deus para a sua vida ou vai deixar a oportunidade para outro?
Deus está construindo o seu reino, independentemente da sua colaboração ou não, Ele vai terminar a sua obra do jeito que Ele planejou. Então, para ser um colaborador fiel, você precisa identificar o seu chamado. E como fazer isso? Busque intimidade com Deus, como já estudamos em outro vídeo, no vídeo 34. E Ele vai revelar as boas obras que espera que você as realize e assim contribua na edificação do seu reino. Temos certamente um reino espiritual na terra. Lamentavelmente, como já disse, esse reino não é percebido pelas pessoas que desprezam a Deus e, infelizmente, são a maioria nesse mundo. Então, esse reino se resume à igreja e aos que creem. Confesso que uma coisa que me incomoda é ver que uma grande maioria que acredita no reinado espiritual de Cristo, como sendo o seu reino, não acredita na vinda do seu reino físico. Quando Cristo ensinou a oração do Pai Nosso para que pedíssemos venha o teu reino, não creio que ele se referia apenas a um reino limitado, que só é percebido por aqueles que seguem a Deus. Creio que ele fazia clara referência ao seu próprio reino vindouro, físico, terreno, mundial, visível a todas as pessoas e que não seria instituído em sua primeira vinda, mas que havia sido profetizado pelo profeta Isaías e por outros profetas. Veja que o momento dessa implantação desse reino físico e terreno de Cristo depende exclusivamente da vontade do Pai, que reservou esse momento em sua exclusiva autoridade. Por isso, nem Cristo sabia quando esse reino seria implantado. Então, vamos tratar dessa segunda visão do reino de Cristo, um reino físico, material e visível. Essa visão acredita que o reino de Cristo ainda há de se manifestar, pois o que temos hoje não é um reino, porque reino implica em domínio absoluto. O entendimento de reino é similar ao que já tivemos em um passado não muito distante e ainda temos aqui em alguns lugares do mundo. Nessa visão, a igreja não é o reino, pois com as suas subdivisões doutrinárias não mantém uma hegemonia, uma total convergência de domínio, de valores, de territórios. Ela se compara mais a feudos, com as suas correntes doutrinárias, do que a um reino, pois não há soberania total, completa e submissa a uma governabilidade sem questionamentos. Nessa visão, espera-se um reino como era esperado pelos judeus quando da primeira vinda de Cristo. Esperava-se um rei, o Messias, que viesse com todo o seu poder para libertar Israel do jugo romano. Mas em vez de um soberano montado em um lindo cavalo branco, acompanhado de um exército poderoso, eis que entra na cidade um homem montado em um jumentinho emprestado, acompanhado de um povo pobre e desarmado. Mas se Cristo tivesse vindo como Messias naquela época, sua mensagem não chegaria aos quatro cantos do mundo e a salvação estaria restrita ao povo judeu. E eu e você, que somos gentios, estaríamos fatalmente condenados ao inferno. Mas Deus definiu que a salvação era para todos, e para que isso acontecesse, era necessário que a mensagem da cruz fosse disseminada pelo mundo e nos alcançasse. Assim, a vinda do reino físico de Deus na terra foi postergada para um futuro que a cada dia que passa se torna mais próximo. E há aqueles que, mesmo participantes do que chamam de reino espiritual, negam a verdade de que Cristo irá reinar e dominar sobre toda a carne, o que é contraditório. E eu já falei isso em outro vídeo, pois esses creem em todas as profecias que 700 anos antes da vinda de Cristo revelavam que o Salvador, o Messias, viria. Acreditam que as profecias se cumpriram com a sua primeira vinda, mas não creem no que esses mesmos profetas predisseram sobre o reinado de Cristo na terra por 1000 anos e depois para a eternidade. Já passam direto para a eternidade e ignoram diversas revelações do Apocalipse, taxando-as de simbólicas ou alegóricas, além de algumas profecias que aguardam o seu cumprimento. Eu não consigo aceitar esse tipo de entendimento, que trata todas as profecias que previram a vinda de Cristo e que pela história foram comprovadas
mas não se acredita nas outras profecias que ainda estão para se cumprir. Pior é que acreditam em parte do que os profetas em nome de Deus e por sua inspiração profetizaram, mas desprezam o que esses mesmos profetas falaram sobre o reinado físico e terreno de Cristo. Errei. Isso não é o pior. O pior mesmo é desacreditar na última profecia registrada na palavra, que é o próprio livro do Apocalipse, que foi revelado por Cristo ao seu apóstolo João, o único que não foi martirizado, pois lá está descrito com todas as letras sobre o reinado de 1000 anos de Cristo sobre a terra. Vejamos alguns textos. Outros textos e comentários você encontrará no e-book Cristianismo para o século XXI. Em Isaías 9, 6 a 7 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É unânime que todos concordam que o verso 6 da profecia se refere a Cristo, que viria 700 anos depois. Mas o verso 7, na cabeça desses que não creem no reinado físico de Cristo, virou alegoria. Isaías fez outra referência direta ao reinado de Cristo e o descreveu em parte, como podemos ler em Isaías 11, de 1 a 10. Não vamos ler por causa do tempo. Dê uma pausa, leia e retorne. Não vejo nada nesse texto que seja meramente uma descrição de um reino espiritual, e o mesmo se aplica ao capítulo 35 do mesmo profeta. Para finalizar, uma última descrição de Isaías, em Isaías 65, 17 a 25, que você não pode deixar de ler para entender o que estamos afirmando. Sabemos ainda, pela descrição em Apocalipse, que o reino de Deus descerá sobre Jerusalém e que dela o governo de Cristo se espalhará pelo mundo. Esse vislumbre de Isaías já citado é completado com a revelação recebida por João em Apocalipse. Então, relatamos duas visões mais recorrentes sobre o reino de Cristo e de Deus. Você pode acreditar apenas em uma delas e desprezar a outra. Eu prefiro não desprezar as profecias, pois creio que as duas são conciliáveis. Assim, eu creio que é preciso conciliar essas duas visões, no sentido de que estamos vivendo sim em um reino espiritual, que está a separar e a definir quais são aqueles que reinarão com Cristo para sempre, seja no reino milenário e físico e após ele. Como nesse reino espiritual da igreja não temos o cumprimento das profecias referenciadas, torna-se claro para mim que elas se cumprirão totalmente no reino físico vindouro de Cristo. Quero lembrar algo que já mencionei em outro vídeo. Quando Cristo disse a Pilatos que o seu reino não era desse mundo, referindo-se explicitamente a não ter um reino físico, ele falou sobre aquele momento específico, onde de fato ele não tinha um reino físico, pois o momento em que ele se tornaria Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava reservado para o futuro, após a sua ascensão aos céus e após a conclusão do resgate dos que serão salvos segundo o calendário de Deus. Com isso, podemos ter a convicção de que Cristo, na primeira vinda, veio como um cordeiro, sem reino, como um sacrifício a Deus para a redenção da humanidade e da reconciliação do homem pecador com o Deus Santo. Mas em seu retorno, na segunda vinda, ele não mais virá como um cordeiro, mas como um leão, o leão da tribo de Judá, para tomar posse do mundo. E é nessa condição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que ele reinará e dominará sobre toda a terra. Nesse momento, a fé não mais existirá, pois o cerne dela estará material e fisicamente presente, vivo e visível. Não haverá mais a fé, pois o Rei estará entre nós. Não existe fé naquilo que se pode ver e ouvir. Os seres humanos terão a certeza de o que for anunciado pelos profetas,
o que foi pregado pelos missionários, pastores e crentes que se espalharam pelo mundo e que muitos foram presos, torturados ou mortos, falavam de um Deus real, de uma esperança viva e eterna que virará realidade fática. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade, nós agradecemos. Nos vemos no último vídeo que vai encerrar esse ciclo de estudos sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, tratando sobre a questão mais importante da salvação. Se desejar adquirir o e-book Cristianismo para o século XXI, veja o link na descrição do vídeo. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.